Você já sentiu que sua mente está sempre cheia, mas vazia ao mesmo tempo? Já passou por dias em que tudo parece fora do lugar, inclusive você mesmo? Há uma força silenciosa que está tentando dominar você. E se você não aprender a controlá-la, ela vai te arrastar. Este vídeo não é um conteúdo motivacional, é um mapa para reconstruir a sua ordem interna antes que o mundo imponha a dele. Fique até o final. Sua mente pode nunca mais funcionar da mesma forma. Se algo fizer sentido para você durante essa jornada, se inscreva no canal Invulnerável, dê seu like e ative o sininho, mas faça isso por você, como um compromisso com a sua reconstrução. E, quando o mundo penetra sua mente sem permissão, você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Notificações, notícias, problemas, vidas alheias, comparações. Antes mesmo de escovar os dentes, você já perdeu o controle. Sua mente, ainda em estado vulnerável, foi colonizada. Você sequer teve tempo de ouvir a si mesmo. O caos não começa lá fora, ele começa dentro. No momento em que você para de escolher o que entra e permite que tudo invada. Vivemos em um tempo onde o silêncio virou ameaça, onde o foco virou artigo de luxo, onde estar presente parece ser coisa de outro século. E nesse cenário, quem não ordena a própria mente é escravizado pela desordem do mundo. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. E hoje seus pensamentos carregam que cor? Cinza, ansioso, apressado, reativo, ou são pensamentos ordenados, centrados, conscientes? Porque aqui está a verdade brutal. A mente desordenada se torna um inimigo invisível. Ela se volta contra você, te sabota, te distrai, te sabota de novo. E o pior, você nem percebe. Você acha que é azar, ou só mais um dia ruim, mas não é. É a consequência de não ter um plano mental, de não saber o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. Todos os dias, o mundo vai tentar colocar algo na sua cabeça. Ideias, padrões, medos, expectativas. E se você não estiver inteiro em si, tudo isso entra sem filtro. E o preço é alto. Você se perde, você trava, você repete ciclos, você se auto-abandona. Mas existe uma saída, e ela não está em mudar o mundo. Está em ordenar a sua mente antes que o mundo a domine. A mente ordenada. A arte de assumir o comando. Imagine um templo antigo. Lá dentro há silêncio. As paredes foram construídas com pedra firme. Tudo tem lugar. Nada é excessivo. Esse templo é a representação da mente de um homem treinado, firme, sóbria, clara. Essa mente não reage ao mundo, ela o observa. E quando decide agir, faz isso com precisão. Você não nasceu com esse templo, ninguém nasce. Você nasceu com o terreno. Mas o templo, esse você precisa construir, bloco por bloco, hábito por hábito, decisão por decisão. E sabe qual é o primeiro tijolo dessa construção? Escolher o que você permite entrar. Epicteto dizia: nenhuma coisa grande é criada. De repente, nem a sabedoria, nem o silêncio, nem a paz interior, tudo isso é construído pela repetição e pela disciplina. Você não precisa de mais informação, você precisa de um sistema onde a primeira hora do seu dia é sagrada. Seu foco é protegido como uma relíquia. Seus pensamentos são filtrados com rigor. Sua atenção é investida com consciência, porque quando a mente é desordenada, até o silêncio causa agonia. Mas quando a mente é treinada, o silêncio vira abrigo. Você não foge mais dele. Você o procura. Ordenar a mente é como afiar uma espada. A maioria negligencia até o dia que precisa lutar. Mas quem se prepara, vence sem derramar sangue. Veja a natureza. O rio corre porque está canalizado. O fogo aquece porque está contido. O céu se mantém limpo porque sabe a hora de deixar chover. A mente é a mesma coisa.
Ela precisa de limites, foco e descanso. E tudo isso depende só de você, não do governo, não do seu chefe, não da sua infância, mas da sua decisão de hoje. Eu vou ordenar minha mente e não precisa ser grandioso. Pode começar pequeno. Silencie o celular por 1 horas por dia. Leia 2 páginas de um bom livro. Escreva o que sente antes de reagir. Faça uma coisa de cada vez. Parece pouco, mas isso é um ato de revolução silenciosa. No meio do barulho, você vai se tornar intocável, porque sua mente estará treinada. Se isso começou a ecoar dentro de você, não ignore esse sinal. Volte para dentro e, se estiver pronto para essa reconstrução, se inscreva no canal Invulnerável. Não por obrigação, mas por compromisso com a sua força. 3. Quando você ordena sua mente, o mundo muda de forma a vida lá fora não muda. Os ruídos continuam, as pressões continuam, as opiniões continuam, mas algo fundamental muda: você. E quando você muda, é como se o mundo ficasse mais claro. As mesmas situações já não têm o mesmo poder. As mesmas pessoas já não te desestabilizam. Você não se sente mais obrigado a reagir a tudo. Você passou a escolher. E essa escolha vem do poder que nasce do foco. O filósofo estoico Sêneca dizia: para aquele que sabe para onde vai, qualquer vento é favorável. Mas quem está com a mente caótica se afoga até em copo d'água, se perde nas próprias ideias, se sabota nos próprios sonhos. Talvez você tenha grandes sonhos, talvez já tenha tentado mudar de vida muitas vezes, mas algo sempre te puxa de volta. E o que é isso? Ruído, ruído interno, ruído externo, ruído da culpa, ruído das comparações, ruído dos vícios, ruído do medo. E quando o ruído é maior que o foco, a mente desiste. Mas há um segredo pouco falado. O silêncio é uma espada e o foco é o escudo. Quando você aprende a silenciar, você começa a ouvir algo que estava abafado, sua verdade. E é a sua verdade que vai reconstruir sua vida. Não o que você vê nas redes sociais, não o que sua família diz, não o que o mundo impõe, mas aquilo que vem de dentro, que pulsa quando você se cala e que grita quando você finalmente escuta. Você começa a eliminar o desnecessário. Você começa a proteger sua energia. Você começa a dizer não com firmeza. Você começa a dizer sim com clareza. E cada pequena escolha assim é uma declaração para o universo. Eu ordeno minha mente. Eu sou o arquiteto da minha vida. Você não precisa de mais força. Você precisa de direção. E a direção nasce do foco. E o foco nasce da ordem. E a ordem nasce da consciência. E tudo isso começa hoje, quarto. A disciplina que protege sua luz. Você já percebeu como as pessoas mais sábias costumam falar pouco? Elas não estão distraídas, estão atentas. Enquanto o mundo corre, elas observam. Enquanto todos gritam, elas respiram. Enquanto o mundo vive em alerta, elas vivem em presença. Essa presença não é um dom, é o resultado de uma disciplina invisível. Uma prática silenciosa de ordenar a mente todos os dias. Disciplina não é opressão, é libertação. Você não é livre quando faz o que quer. Você é livre quando sabe o que deve fazer e faz, mesmo sem vontade. É isso que constrói sua mente. É isso que separa os que vivem dos que apenas sobrevivem. Marco Aurélio, talvez o mais poderoso dos estoicos, dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos pensamentos depende do que você consome, do que você foca, do que você decide ignorar, do que você decide cultivar. Você não vai encontrar paz num lugar novo.
nem em outra pessoa, nem num novo objetivo. Você só vai encontrar paz quando ordenar sua mente de dentro para fora, porque a mente ordenada ilumina até os dias escuros e protege você das tempestades internas. Essa disciplina é simples, mas não é fácil. E por isso, poucos seguem esse caminho. Você precisa escolher o silêncio todo dia, esvaziar sua mente como quem varre um templo, escrever o que sente até que tudo fique claro, respirar com intenção, observar antes de reagir, ouvir antes de falar, agir com consciência. Cada gesto assim é como erguer um novo pilar na sua fortaleza interior. E essa fortaleza será o lugar onde você se abriga quando o mundo lá fora tentar te quebrar. Não se trata de controlar o mundo, mas de não ser mais controlado por ele. Essa é a verdadeira liberdade. E ela começa na mente, tu vê. A mente silenciosa que comanda o destino você não está aqui por acaso. Algo em você já despertou. Talvez tenha sido uma dor, talvez uma perda, talvez o cansaço de viver no piloto automático. Mas agora, você sabe que precisa mudar. Não só hábitos, não só metas, mas a raiz da sua percepção. A forma como você vê a vida, a forma como você reage, a forma como você sente. Você não está perdido, você está no processo de se lembrar de quem realmente é, de assumir o leme da sua própria consciência, de ordenar sua casa interior. E isso exige coragem, porque no começo vai doer. Ordenar a mente exige que você encare o caos que acumulou, que você encare as feridas que escondeu, que você encare as ilusões que abraçou. Mas ao atravessar esse caos, você encontra a clareza. E a clareza é poder. Você é capaz de decidir. Você é capaz de direcionar. Você é capaz de construir uma mente invulnerável. E quando fizer isso, ninguém mais poderá roubar sua paz, porque sua mente será como uma lâmina limpa, como uma montanha firme, como um templo sagrado. Lembre-se, o mundo vai tentar te desviar, vai tentar te empurrar para o barulho, para a pressa, para o medo. Mas você não está mais à deriva, você está em construção. E essa construção é silenciosa, mas é real. Se isso tocou em algum lugar dentro de você, então não deixe essa semente morrer. Compartilhe esse vídeo. Escreva nos comentários a sua decisão. Fortaleça esse espaço com sua presença. Comente: escolho o silêncio. Se essa mensagem ecoou em sua alma, e se você sente que precisa de mais conteúdo, assim para continuar sua jornada de reconstrução interior, se inscreva no canal Invulnerável, porque aqui cada palavra é um passo na direção da sua força.